Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar sobre números positivos e negativos. Então, a ideia inicial da utilização dos números é que os números serviam para contar, certo? Então, não existia esse conceito de números negativos, já que você contava objetos que você tinha. Até que chegou um momento em que, o primeiro registro histórico da gente tem da representação de números negativos foi na China, onde perceberam que existiam situações em que não era possível contar a quantidade, porque você passou a não ter aquela quantidade em mãos, inclusive começou a existir o conceito de dever, de pegar emprestado. Esse primeiro conceito, quando foi criado, não era representado pelo símbolo de menos, eram representados por fichas vermelhas e fichas pretas, onde as fichas vermelhas representavam números positivos e as fichas pretas representavam números negativos. Matematicamente, começou a se usar isso na Índia. A resolução de problemas e equações evoluiu bastante na Índia e, por causa disso, começou a ser aceito o conceito de números negativos. Ao passar do tempo, nós vimos que a utilização dos números negativos passou a ser indispensável, porque existem várias situações em que nós não temos como representar utilizando números positivos. Um exemplo disso é a temperatura em algumas cidades, por exemplo. Em Santa Catarina, a temperatura registrada foi de menos 8 graus Celsius na noite passada. Esse é um exemplo em que a utilização do termômetro mostrou que não era possível registrar apenas números positivos, mas que era necessário também o registro de números negativos. Por exemplo, alguns produtos, como o sorvete, necessitam de uma temperatura extremamente baixa para sua conservação. Por exemplo, a temperatura ideal para conservar um sorvete é a temperatura de um freezer, que varia de menos 18 graus Celsius a menos 22 graus Celsius, tá bom? Uma outra coisa em que o conceito de números negativos passou a ser usada é na altitude, é no nível do mar. Tá? A altitude está relacionada com o nível do mar. Vocês provavelmente já viram isso em geografia, tá bom? Eu fiz esse desenho aqui mostrando para vocês que foi determinado que o nível do mar é a altitude zero. Tudo que está acima do nível do mar está numa altitude positiva, numa altura positiva. E tudo que está abaixo do nível do mar está numa altitude negativa, tá bom? Então, a altitude zero é considerado o nível do mar. Eu fiz alguns desenhos aqui, não reparem que os meus desenhos não são os melhores, mas, por exemplo, todos os animais que estão dentro do mar, eles estão em altitudes negativas, tá? Os peixes, qualquer animais que estão dentro do mar estão em altitudes negativas. Qualquer coisa que está na superfície do mar, que está no nível do mar, está na altitude zero. E qualquer coisa que está acima do nível do mar está numa altitude positiva. Esse é um exemplo também onde é utilizado no nosso cotidiano o conceito de números positivos e negativos, tá bom? Onde os números negativos são indispensáveis. Agora, o conceito que vocês devem conhecer mais, provavelmente os pais de vocês devem conhecer bastante, e eu conheço muito, é o conceito que a gente utiliza de dívida, tá bom? Nem sempre a gente tem o dinheiro para pagar uma determinada conta. Muitas vezes o dinheiro ele acaba sendo representado com um símbolo de menos, o que quer dizer que nós estamos devendo, tá bom? Eu desenhei aqui um exemplo de um histórico, de um extrato bancário, tá bom? Aí eu fiz aqui um exemplo de uma conta fictícia, coloquei como aparece mesmo no nosso extrato, data, histórico e valor. Aí, por exemplo, no dia 5/6, havia um saldo. Quando aparece saldo anterior, é o dinheiro que tinha na sua conta até esse dia, até a hora dessa consulta. E o saldo era de R$ 200. No seu extrato bancário, aparece o símbolo de mais quando entra dinheiro, ou quando você tem um saldo. E o símbolo de menos quando sai dinheiro, ou quando você tem um débito. E aí vamos supor que no dia 6/6, você pagou uma conta. E no caso, essa conta custou R$ 300. Bom, se você tinha um saldo de R$ 200 e você pagou uma conta de 300, então no final desse dia, aí tiraram um extrato aqui no dia 9/7, se ao longo dentro do dia 6 e o dia 9 ninguém depositou nenhum dinheiro, o seu saldo bancário na conta ficou negativo, você ficou devendo no banco
o valor de R$100, tá bom? Isso é uma coisa que acontece muito, mas aí você pode me perguntar, como que eu paguei uma conta de R$300 se a minha conta só tinha 200? Geralmente o banco te dá um limite que você pode ficar devendo ao banco, justamente para ele te cobrar isso depois de uma forma pior, assim, utilizando juros. Então, o que aconteceu foi que o banco cobriu essa sua dívida, só que você ficou devendo ao banco, você ficou com um saldo de menos R$100, ou seja, você está devendo R$100 ao banco. Esse é um conceito que a gente utiliza muito no cotidiano, o conceito de débito, de dívida, tá bom? Nesse saldo aqui, a gente poderia trabalhar mais com esse conceito, pensando que se amanhã você recebesse o seu pagamento, e vamos supor que o seu pagamento fosse R$1.000, então quando você entrasse aqueles R$1.000, quando depositassem aqueles R$1.000 na sua conta, ia descontar a sua dívida e você teria um saldo de R$900, entendeu? Mas se no dia seguinte você sacasse os R$1.000 e esquecesse que estava devendo o banco ia te dar esses R$1.000, só que você ficava novamente com a sua dívida de R$100, tá? E é assim que a gente utiliza o conceito de números positivos e números negativos no nosso cotidiano, tá bom? Vamos agora fazer alguns exemplos de números positivos e números negativos. Número 1. João comprou um lanche na cantina e pediu para a tia Joelma anotar no caderno o que ele gastou, né? O lanche custou R$8. Utilize números negativos para representar esse valor. Bom, a tia Joelma vai escrever assim, João menos 8, tá bom? Ou menos R$8, beleza? Não sei como que ela vai escrever, mas ela vai ter que colocar um menos na frente, beleza? No dia seguinte, João pagou R$5 a tia Joelma. Represente, utilizando números negativos, a nova anotação da tia Joelma. Ora, ele devia 8. Aí ele foi lá e pagou 5. O que aconteceu no caderninho dela? Ele tinha uma dívida de 8 e ele pagou 5. Agora ele ficou devendo R$3. Então, ela vai escrever João menos R$3, tá bom? Observa, quando eu tenho números positivos e negativos, eu vou ter que analisar qual é maior, o débito ou o saldo. Se eu tiver um débito maior do que um saldo, no final das contas, eu continuo devendo. Então, eu continuo com o sinal de menos, tá bom? Se ele tivesse, por exemplo, dado uma nota de R$10 para a tia Joelma, ela faria assim, ó, 10 menos 8 é igual a 2. Ora, o débito, nesse caso, é menor do que o saldo, tá? Então, eu tenho um valor positivo, ou seja, eu recebi ainda um troco, tá bom? Nesse caso aqui, como ele devia 8 e ele só conseguiu pagar 5, ele ainda ficou devendo 3, então a gente continua representando com menos esse valor, tá bom? Mais exemplos. Certo dia, em Gramacho, Rio Grande do Sul, a temperatura estava menos graus Celsius. À noite, a temperatura caiu 3 graus Celsius. Qual foi a nova temperatura registrada? Ora, eu tinha menos graus Celsius e depois a temperatura caiu 3 graus Celsius. Qual foi a nova temperatura? Eu tenho uma coisa negativa e eu vou somar com uma outra coisa negativa. Pensando naquele conceito de débito, era como se eu estivesse devendo e depois eu ficasse devendo mais ainda. Então, no final, a temperatura ficou menos 7 graus Celsius, tá, pessoal? Porque eu somei as temperaturas negativas. Eu tinha uma temperatura negativa e ela caiu mais. Então, se ela caiu mais, eu vou ter que somar essa nova temperatura negativa. Então, somando as duas temperaturas negativas, eu fiquei com uma temperatura negativa bem maior, tá bom? Agora, a minha temperatura vai ser menos 7 graus Celsius. Percebam que eu não botei menos aqui. Por que eu não botei menos? Porque eu já coloquei, caiu 3. Se caiu 3, é a mesma coisa que menos 3, tá? Nesse caso, graus Celsius, beleza? Número 3. O navio Titanic está naufragado a 3.658 metros de profundidade no Atlântico Norte. Utilizando números positivos ou negativos, escreva a altitude do Titanic. Olha só, observa aqui o desenho que a tia fez. A altitude
abaixo do nível do mar é sempre negativa. Então, eu vou pegar o número que ele me deu e vou colocar um menos na frente. Só isso. Essa é a resposta. Menos 3.658, opa, botei um 6 aqui, metros, tá bom? Quando está abaixo do nível do mar, eu coloco um menos. Se for, por exemplo, um avião voando, se for alguma coisa acima do nível do mar, aí eu coloco um sinal de mais, tá bom? Para indicar que está acima do nível do mar. Último exemplo, eu tinha R$350 no banco. Saquei da minha conta 250. Depois eu paguei uma conta de 200. Quanto ficou o meu saldo? Ora, 350 menos 250. Ficou quanto? Ficou 100. Aí depois eu tenho 100. Aí eu saquei 200. Assim essa conta não é possível, mas você teria que inverter, botar o 200 em cima. Mas dá para você entender que se eu tinha R$100 e eu saquei 200, eu fiquei devendo ao banco R$100, tá bom? Então, o meu saldo no banco, apareceu lá no meu extrato, saldo bancário menos R$100, ou seja, eu fiquei devendo R$100 ao banco.